Vencemos. Essa versão sem edição. Vasco voltando a ser Vasco. Aliás, voltou a ser Vasco. Fazia 10 anos que o Vasco não vencia um adversário não vencia um adversário há 10 anos, 4 vezes seguidas. No Campeonato Brasileiro não tinha essa sequência de 4 vitórias seguidas dentro do Brasileirão, mas de um jejum que acabou, e vamos falar sobre isso já. Galera, o Vasco, e se a gente for contar no início do Brasileirão, exceto a vitória com o Grêmio, depois da derrota para o Fluminense, a derrota que a gente odeia lembrar contra o maior rival, a derrota para o Criciúma de 4-0, a derrota para o Palmeiras. Se naquele tempo alguém falasse que o Vasco na 17ª rodada estaria na 9ª posição, namorando a zona da Libertadores, a gente ia rir porque parecia improvável. E o que aconteceu é que o Vasco, o presidente Pedrinho, tomou atitudes que até eu não entendi. Eu tenho essa consciência que eu não entendi. No início, a atitude do Pedrinho, pensei que ele estava tomando uma atitude por vaidade, mas acabou sendo a correta, visto que a empresa norte-americana estava enrolada pelo mundo inteiro. Aliás, vamos falar sobre isso na entrevista do John Texon. O cara parece estar preocupado com a empresa norte-americana, mas o cara americano deve ser por isso, mas deixa por uma outra ocasião falar sobre isso. E se os antigos gestores, o Salgado, o Alexandre Campelo, não tomavam vergonha na cara, Pedrinho tomou a atitude, o Vasco voltar a ser Vasco, e o Vasco está voltando a ser Vasco. E nisso houve a demissão do Álvaro Pacheco, veio o Rafael Paiva, que com o seu feijão com arroz, simplesmente o time está ganhando o elevador. Como diz o vôlei, quando o time está começando a ganhar confiança dentro do jogo, pegando o elevador, o Vasco está pegando o elevador. Vocês verem que um time montado em si, seja da empresa norte-americana, seja agora com o Pedrinho, nunca foi pelo material humano de estar na zona de rebaixamento como estava. Faltam peças, mas ainda assim não era para tomar de 6, não era para tomar de 4 do Criciúma. E foi fazendo uma verdadeira faxina que a coisa começou a engrenar. E hoje, a partir de hoje, assim como foi contra o São Paulo, assim como foi contra o Corinthians, o Vasco teve um controle do jogo. Antes do Rafael Paiva, sem querer ser ingrato com o Ramon Dias, que apesar dele ele estar sendo ingrato com o Vasco, da ajuda que ele deu na arrancada do ano passado, salvando o time do rebaixamento, a gente se coloca acima do Vasco, como ele sozinho tivesse salvado o Vasco do rebaixamento. Poucos falam que o Vasco, na janela do meio do ano passado, montou um time novo. Mas tudo bem. Sem querer ser grato com o Ramon Dias, não lembro de jogos do Vasco, o Vasco tendo esse controle do jogo. Hoje o Atlético Goianiense, apesar de eles serem um time limitado, estarem na penúltima colocação, não hora nenhuma ameaçou o Vasco. O São Paulo, que está na parte de cima da tabela, fora o gol quando eles abriram o placar,
Depois o Vasco virou no primeiro tempo ainda. Depois que o Vasco tomou o controle do jogo, não ameaçaram mais Vasco. Corinthians não ameaçou hora nenhuma Vasco. Esse cuidado defensivo que estava faltando no Vasco nesse ano. O Vasco estava muito desorganizado defensivamente, tanto que dava espaço demais para os adversários trocarem passe dentro da sua área ou na sua intermediária, tanto que o Vasco levou muito gol de fora da área. E o Rafael Paiva corrigiu isso. O time tem mostrado ciência do que pode fazer. É aquilo que eu sempre digo, tem crianças de dizer que até porque aquele Barcelona, com o Pep Guardiola, deu uma impressão equivocada de muitas pessoas, achando que só ter posse de bola é que você está bem numa partida e não é. Às vezes um adversário tem triplo de posse de bola que o outro time, só que não cria nada. E aquele time que tem pouca posse de bola, mas é o objetivo, cria esse jogo. Todo um quê da vitória é saber o que fazer quando tem a posse de bola. E o Vasco hoje sabe o que faz com a posse de bola. O Vaé, quando não faz gol, perdeu o pênalti hoje, no dia do jogo. Eu ainda acho que foi pênalti e eu achei até que o VAR iria anular, né, o pênalti, mas o árbitro manteve a sua decisão de dar pênalti. Nos ângulos que o VAR mostrou, para mim foram pênalti. Ele bateu mal, perdeu a do jogo, não tem... Acho que o único grande batedor de pênalti que perdeu um pênalti na vida, na carreira toda, foi o Giovani. E hoje, ainda mais hoje, que as médias de pênalti até na base estão muito ruins. Devido hoje, os preparadores físicos, os treinadores, serem contra um atleta, como era na época do Roberto Dinamite, e no final do treino ficar cobrando falta, treinando pênalti. Então, muito ruim, e o Vaé perdeu um pênalti hoje. Mas o legal é que antes o Vasco, quando perdia pênalti, quando levava gol, desabava, tinha um punk psicológico muito grande. Hoje não. A gente já viu isso contra o São Paulo. Levou gol, o time não se abateu. Vai perder o pênalti hoje, não se abateu. E ele tem sido um papel fundamental, não só como matador, né, de preocupar a zaga adversária, mas ele também tem essa função de abrir espaço para quem vem de trás. Presta atenção no gol do DVD, que a defesa do Atlético Goianiense ficou tão preocupada no argentino, que deu liberdade após o passe do Hugo Moura, o DVD dominar, girar, com liberdade de chutar de trivela e fazer o gol. Então é uma sequência que nos dá muita alegria, essa quarta vitória seguida. Está lembrando até o rival de 2009, que eles tiveram uma sequência assim, começaram ruins, tiveram uma sequência assim, e acabaram campeões. Já pensou? A gente chegar numa sequência assim, ganhar o campeonato? Viagem deixando me levar na viagem de torcedor, mas, olha, pelo menos, né, mantendo aí essa pegada, esse elevador, como dizem o pessoal do vôlei, pelo menos uma vaga direta à Libertadores, à fase de grupo da Libertadores. Então, assim, não será exagero, não. E eu acho que não teve ninguém que teve uma partida ruim hoje.
todo mundo se doando na parte tática, na parte técnica. Se for falar alguém e teve atuação ruim, para variar o Gramados, que entrou no segundo tempo. Eu não entendi porque o Paiva colocou o Gramados no lugar do DVD. Para segurar o resultado. Beleza, mas botasse aí, botou o Zé Gabriel depois, botasse o Zé Gabriel lá no lugar do DVD, botasse o Gramados. O Gramados, eu já falei para vocês que se ele fosse da geração dos anos 60, dos anos 70, o cara seria um astro. Que ele tem um bom trato com a bola, só que o problema dele é que ele é muito descompensado, muito preguiçoso. Toma umas decisões absurdas. Ele tentou hoje fazer um gol que nenhum Pelé conseguiu. Antes do meio campo, não entendi aquela... Ele praticamente recuou a bola para o goleiro adversário, seu campo de defesa. Eu acho que o caso do Gramados, ele tem que treinar separado um tempo, como aconteceu com o Dedé. O Dedé, mas um trabalho que fizeram com o Dedé foi até involuntário, não foi com essa intenção, que até ele chegou a ser... tentaram negociar ele com o clube japonês, ele quis ficar e depois virou o mito da torcida. Depois ele conseguiu com aquele time em 2011 da Liga. Talvez um Gramados precise fazer esse trabalho específico com ele, para um tempo depois, quando ele volte, ele consiga se ligar ao que ele precisa evoluir. Mas é isso, galera. Eu acho que agora o elevador agora a tendência é só subir. Ainda mais com os novos contratados, o Paé se recuperado dessa lesão do joelho, que aliás eu tenho vivido cada besteira do Paé. O torcedor é muito passional, acha que o jogador vai gostar de ficar lesionado, sendo que o trabalho dele já faz parte da profissão deles, ainda mais quando chega numa idade e fica complicado se recuperar rápido. Eu lembro até uma entrevista que eu vi do Renato Gaúcho, ainda não era jornalista na época, que ele falando isso, quando ele era novo, tinha umas lesões que ele se recuperava rápido. Quando o corpo dele começou a pedir para ele parar, essas lesões demoravam muito para ele se recuperar. Então, quando chega a uma certa idade, acaba essas lesões viram mais frequência. Mas eu acredito, inclusive eu apurei que o francês está sim sendo preparado para estar entre os relacionados no jogo de domingo, desse final de semana, contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. É uma sequência agora de jogos fora de casa, de 3 jogos fora, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Grêmio. Já tem uma vitória. Acho até bom resultado de sair um empate contra o Atlético Mineiro e contra o Grêmio. Mas se vencer, já pensou? Quinta e sexta vitória seguida seria espetacular, e já estaria aí pelos meus cálculos aí, top 5, mas depois eu vou ver a tabela, vou fazer a simulação, quanto seria esse ganho na tabela, se caso vença também o Galo e o Tricolor Gaúcho. Então é isso, galera. Até amanhã com o primeiro tempo da coletiva de hoje, no nosso Desperta Vascaíno, o segundo tempo da coletiva na hora do almoço e a versão com edição dessa análise da vitória do Vasco, a quarta seguida contra o Atlético Paranaense. Até mais.